Começa agora o melhor podcast da Web Rádio Brasileira. Bate-papo, entrevista, debate, nostalgia e muita história para contar. Com Eric Pauloni e Luciana Caxan. Está no ar mais um podcast da Asilo FM. Muito prazer. Eu sou Eric Pauloni. Você encontra todos os nossos links para as redes sociais no site asilofm.com e também lá no Instagram asilo_fm e anos_80. Hoje um podcast especial, mais do que especial. Eu vou entrevistar e bater um papo com ele, que é dono do canal Refúgio Cult, sobre séries e filmes, com quase 800 mil inscritos. Olha aí que legal. Bem-vindo então, Lucas Maia. Fala, Eric. Brigadão aí, Asilo FM. Eu fico pensando se vocês me chamaram para essa entrevista porque eu tô ficando velho, o lance de Asilo FM e tal. Eu digo que bateu uma tristeza, assim. Imagina mas a gente brigadão. que criou, né? Pois é, mas brigadão mesmo, prazerzão estar aí com vocês. Que isso, Lucas, a gente que agradece. E o intuito dessa entrevista e bate-papo também, a gente falar do cinema, principalmente anos 1980 e 1990, que são aqueles clássicos que a gente cresceu assistindo, né? Eu, pelo menos, nasci em 77 e cresci vendo ET no cinema, essa coisa toda. E começar por isso, então, Lucas. Quando foi que você se apaixonou por cinema e começou a assistir, a acompanhar todos os filmes aí que você gosta? Foi, cara, mais no início dos anos 2000. Eu sou um pouco mais jovem que você, sou de 91. Ah, tá. E aí eu comecei a me interessar no início dos anos 2000, que ainda estava tendo a febre das locadoras e tal, então eu era, nossa, assíduo, assim. E peguei um pouco da fase das locadoras com fita cassete, e depois eu fui para o DVD, né, a onda dos DVDs, e aos poucos fui tendo essa aproximação, como eu sempre falo, né, com filme de terror, e aí com o tempo fui me aproximando de outros países como cinema, né, não só o hollywoodiano. E aí uma coisa foi puxando a outra, né, a minha pré-adolescência e adolescência foi regada a muito, muito cinema, foi onde eu conheci muita coisa. E teve alguma obra ou algumas obras que te atraíram mais, ô Lucas? Há muitas, cara, muitas. Assim, eu sempre fui muito aficionado por ficção científica, né? Eu falo que Matrix é um dos meus filmes favoritos, até umas coisas mais cabeças, digamos assim, tipo 2001, Odisseia no Espaço, que não é um filme que todo mundo gosta, mas eu sou apaixonado. E é engraçado, porque 2001 não é um filme convencional, né? É um filme grande, é um filme lento. E eu assisti ele pela primeira vez, eu era muito moleque, eu tinha 12, 13 anos, e eu me apaixonei pela primeira vez. Assim, eu falei, cara, isso aqui é um negócio diferente. E eu fui procurando esses filmes diferentões, assim. E aí eu fui para cinema espanhol depois, Pedro Almodóvar, que lançou muita coisa na década de 90. No início dos anos 2000, o próprio cinema sul-coreano, que eu sou fã também, assíduo. Mas são vários clássicos, né? Filmes de suspense como Sexto Sentido, Seven, marcaram muito a minha juventude, assim. Então tem muita coisa, cara. E você era aquele jovem, aquela criança que frequentava cinema também ou assistia apenas em casa? Não, cara, nossa, frequentava muito, assim. Uhum. Quando eu era muito molequinho, né, tipo, bota aí uma vez a cada um mês, 2 meses, né, dependia muito dos pais levar e tal, mas eu lembro muito pontualmente de, assim, muito fresco na memória, filmes que eu fui assistir no cinema que se já passou aí 20 anos, né, tipo, o Matrix 2 e 3, eu lembro de ir no cinema e pegar uma fila gigantesca. O primeiro Homem-Aranha, o de 2002, do Sam Raimi, fiquei na primeira fila, né? E eu era molequinho, assim, com a cabeça erguida. Então, esse tipo de experiência me marcou muito até hoje, cara.
Lucas, eu tô me sentindo jurássico perto de você, né? Porque eu peguei no cinema ET, Ah, De Volta para o Futuro 1, Ghostbusters, para você ter uma ideia. esses filmes eu sou apaixonado também, mas aí eu assisti em casa mesmo, depois de muito tempo do lançamento. Mas e é engraçado, porque esse tipo de filme, às vezes eu vejo uns filmes muito clássicos assim, e uma das primeiras coisas que vem à cabeça é como teria sido a minha experiência vendo aquele filme no cinema, né? Tipo, eu citei Stanley Kubrick, o próprio Iluminado, que é um filme que eu gosto demais, assim, eu fico Uhum. imaginando como teria sido a imersão no cinema, porque eu acho que nada é como a experiência de você sentar numa Sim, sala de cinema e assistir um filme, né? Eu acho que está todo mundo sentindo falta nessa época de pandemia, sem assim. dúvida, cara. E também a emoção, a atmosfera que você tem no cinema é diferente, né? Acontece de você Total. ficar muito, sei lá, emocionado, curtir muito um filme no cinema, aí quando você assiste em casa você fala, caramba, mas não era tão legal assim. Não era tão chato assim, no Exatamente. cinema era melhor, né? É outra sensação, até porque o próprio Christopher Nolan, recentemente, ele ficou com muito medo de não poder lançar esse novo filme dele, o Tenet, Uhum. nos cinemas, porque ele falou, tem que ser uma experiência no cinema. Então tem muito cineasta que ele já faz o filme priorizando a experiência Sim. inicial, que é o Aham. cinema. Aí depois, quando as pessoas vêm em casa, compra ali o Blu-ray ou dá aquela baixadinha, etc., Aham. aí é outra história, né? Sim. Então é uma experiência que o pessoal pensa muito nela. Sim, e 2020 foi um ano especialmente triste, né? Porque alguns filmes caíram do cinema. Saíram Sim, direto aí em home video. Quer dizer, eu acho que quebrou a muitos, experiência no meio, né? muitos, cara, muitos mesmo. E muitos filmes que iam lançar esse ano jogaram para o ano que vem, né? Nessa tentativa de poder ganhar mais tempo. Eu lembro, geralmente no canal eu faço no final do ano um preview dos filmes que vão chegar. E esse ano tinha muito filme que ainda não lançou, Uhum. né? E filme de terror, tinha muito filme de terror. Mas é isso, é ter paciência, né, cara? Não dá pra Ah, gente arriscar tudo aí. agora é esperar o tempo passar e daqui a pouco eu espero que a gente possa voltar aos Consiga. cinemas. Ô, Exato. Lucas, e terror é o seu gênero preferido? Não necessariamente? Como que é? Não, o terror é o meu preferido, sim. Eu digo pelo fato de é o gênero que eu mais assisto e reassisto filmes. Né? Eu Uhum. tenho uma fase, Massacre da Serra Elétrica, já vi 7, 8 vezes, pelo menos. Uhum. Então, a gente sabe que a gente gosta muito através desse tipo de comportamento. Mas eu não tenho essa coisa de tipo, só quero ver se for terror. Não, tem Uhum. muito drama excelente, tem muita comédia, assim, tá certo que recentemente a gente está meio carente de bons filmes de comédia, mas na história do cinema você tem muito filme de comédia legal, né? Suspense também é um gênero, Uhum. né? Que trouxe muita coisa, desde os clássicos lá, pré-Alfred Hitchcock, pós-Alfred Hitchcock, que eu considero assim o suspense, a gente tem muita coisa, mas o terrorzão tá no top 1 ali. Ô, Lucas, e aqui já paira a minha primeira dúvida. Dentro do gênero terror, a gente encontra muitos subgêneros ou isso é uma coisa que não existe? Como você classifica? Muito, muito. Talvez o gênero com mais subgêneros do É, né? cinema é o terror, né? Porque assim, se a gente for levar a sério, é uma bobeira, tudo bem, é filme de terror, tudo é filme de terror. Mas quando você vai classificar, a pessoa às vezes te pergunta: é filme de terror. Mas é filme de quê? É um filme de É. zumbi? É um filme sobrenatural? É um slasher? Uhum. Né? É um filme, sei lá, de sei lá, efeitos paranormais, é um filme de ficção científica tipo Alien, que é mesclado com terror, que a gente tem vários exemplos. Então, assim, cara, não tem muito, né? Atualmente, a gente tem muito o terror psicológico, né? Que é um subgênero muito presente. Temos o terrir, que são filmes de Uhum. terror que tem uma comédia. Então, é muita coisa mesmo. Porque eu me recordo assim, principalmente no começo dos anos 90, na primeira metade,
a gente encontrava na mesma prateleira um Sexta-feira 13, que é um terror até de quase entretenimento, que você acaba torcendo Sim, pelo sim, mocinho, pela mocinha. E ao com lado certeza. um Faces da Morte, que querendo ou não tem cenas reais de violência, Sim, enfim. pesadíssimo. E eu assisti até ao seu review aí do Faces da Morte, você acabou assistindo acho que recentemente, se eu não me engano. Sim, aham. Pô, é um filme que não é para você assistir com a família, não é um entretenimento, né? Não, cara, eu acho assim, existe gosto para tudo. Tem Sim. pessoas que pegam, da mesma forma que eu assisto o Massacre da Serra Elétrica várias vezes, tem uma pessoa que vai assistir esse filme várias vezes. Faces da Morte é um tipo de filme que eu não assisto várias vezes porque o diretor, os responsáveis pelo filme, na hora de fazer, faz como uma espécie de experimento mesmo. Né? O cara quer chocar, obviamente. Ah, Existia uma estratégia de marketing muito forte ao ser vendido como filmagens reais. Né? Então, assim, você uhum. tem 40% de imagens reais e o resto são imagens produzidas, né? Mas muita gente acreditou. E tem mais uma gama de outros filmes aí que não é o tipo de filme como você falou, que você vai sentar, jantar com a família e assistir na televisão, porque eles são bem pesados, né? Sim, e eu ficava meio assim, com receio de ver um Faces da Morte ali, porque na era da desinformação que a gente estava, pré-internet, Aham. a gente acreditava no que estava escrito na capa, né? Cenas reais, Sim, proibido em centenas de países, e aí um ou outro corajoso alugava para assistir o Faces da Morte e depois contava pra galera e ficava aquele pânico em torno da obra, né, cara? É uma coisa complexa. cara, é engraçado, porque o último filme que conseguiu fazer isso foi A Bruxa de Blair, de 99, né? Sim. Foi o último que conseguiu, porque o próprio, vou citar novamente, o próprio Massacre da Serra Elétrica usou essa estratégia falando que eram imagens reais. Isso lá em 74, né? E Uhum. aí usaram muito isso, as pessoas acreditavam bastante por conta dessa falta de informação e da agilidade da informação, e no 99 já tinha internet, mas era muito inacessível ainda para muita É, gente. Então eles conseguiram fazer isso depois dos anos 2000, acabou, né? é. A internet desmente rapidinho. E onde você classificaria, por exemplo, um Faces da Morte dentro do terror? Cara, é um shockumentary, né? É um documentário para chocar. O shockumentary, existem outros filmes nessa temática, tem o Mundo Cane, que também é um filme com essa proposta de shockumentary, que é aquilo, é para a pessoa assistir e revirar o estômago. Shockumentary. É uma expressão realmente que é usual, assim, dentro do cinema? É uma expressão, eu diria, informal, Ah, né? Não tá. é aquela coisa, é uma união das duas palavras, né? De shocking e Sim. documentary. Mas esse tipo de filme, eles são classificados assim, shockumentary. E você, quando assiste por trabalho ou por gostar, enfim, como que é o seu processo depois de revitalização psicológica, enfim? Porque você comenta que é um filme duro de esquecer e tal, como a Serbian Film, se eu não me engano, você falou isso. E, enfim, Sim, sim. como que é o seu processo, Lucas? Boa, nunca me perguntaram isso, cara. Achei interessante. Tipo assim, eu não tenho, felizmente eu não tenho pesadelos assim com filmes, porque 90% dos filmes que eu assisto à noite, que é quando eu tenho mais tempo. Durante o dia eu tô trabalhando, produzindo, etc. Então assim, tem muita gente que, né, fica com aquilo na cabeça e É, tal. Se um filme é muito marcante, igual um Faces da Morte, igual a Serbian Film, igual um Saló 120 Dias de Sodoma, aquilo fica ali, né? Então, o que eu procuro fazer quando eu estou assistindo o filme, às vezes eu faço anotação, depois que acaba o filme eu faço mais umas observações, mas aí eu já vou fazer alguma outra coisa. Né? Eu vou ver foto de cachorrinho na internet, tô brincando. Mas, mas tem gente que usa essas táticas, vai ver uns videozinhos de gato no YouTube. Mas eu vou ler alguma coisa, eu vou assistir uma coisa mais leve, eu vou ouvir uma música, né? A gente tem que tentar se desprender um pouco
mas tem filmes que não adianta. Você vai ficar alguns dias, quem sabe algumas semanas, pensando ali, entendeu? E aí tem filme que consegue te trazer uma mensagem vaga, uma mensagem que você vai te chocar, e tem filmes desse gênero que eles conseguem te trazer algum tipo de análise, né? Você fala, nossa, Uhum. mas aquilo ali talvez realmente é uma mensagem além do chocante, né? Então, Sim. existe muito disso. É uma análise meio brutal, né, que você é proposto naquele momento ali, né? Dizem que, por exemplo, o A Serbian Film, né, que é considerado por muitos o mais pesado, ele, na verdade, se trata uma grande crítica à Sérvia, né, à ditadura na Sérvia e aos massacres que aconteceram, trazendo isso de uma maneira violenta, expondo essa violência, né? Claro que Uhum. eles não fizeram de maneira literal quando você está em guerra, mas eles trouxeram da maneira mais crua possível, né? Não sei Sim. se é exatamente a melhor forma de se passar uma mensagem, mas o diretor É. uniu o útil ao agradável ou o inútil ao desagradável, depende do ponto de De vista. qualquer forma, eu acho que ele alcançou o objetivo dele, que era fazer um alarde, né? Com Falei certeza, cara. mal, falei bem, eu falei mal, mas falem de mim, né? Até porque esse tipo de filme, daqui 30, 40 anos, ele vai estar nas listas ainda, né? É, Assim como a gente ainda fala de filmes desse tipo da década de 70, da é, década de 80, esses filmes, por exemplo, Centopeia Humana da Vida e a Serbian Film, eles vão ser falados sim daqui 20, 30 sim. anos. E essa é uma das missões desses caras, né? Ah, sem Falem mal, mas dúvida. falem de mim. O Lucas, Sim. agora chegando aí nos anos 1980, você diria que teve algum gênero do terror que surgiu nessa década? Ou algum, sei lá, slasher, enfim. Qual o clássico você citaria dos anos 1980 aí que marcou e fez escola ou foi um divisor de águas? O slasher, ele se fortaleceu na década de 80, foi a popularização dele. Uhum. Mas na década de 70 a gente teve Halloween, né, no É. finalzinho da década de 70. A gente tem, na Itália eles faziam muito giallo. O giallo é quase uma espécie aí de slasher, só que com o toque do cinema europeu, né? Uhum. E nos anos 80, a gente teve uma aproximação muito maior do terror com a ficção científica. Uhum. Né? A gente tem Enigma do Outro Mundo, a gente teve vários filmes da franquia Alien, né? Então, eu acho que a ficção, se você tirar um pouco, né, de algo real ou surreal e trazer para o científico, foi o que os anos 80, pelo menos na minha visão, quando você fez essa pergunta, foi o que veio à cabeça. Sim, entendi. E dos anos 90, o que que você diria? Teve alguma inovação ou seguiu no mesmo caminho? Como que ficou? Os anos 90, perdão, foi quase a começo da defasagem do terror, né? Hum. Porque o terror a gente fala que a crescente dele foi final dos 60 para os 70, 80, no 90 ele começou a fazer uma curva de queda porque você não tinha muita inovação, você tinha muita reciclagem, É. né? Muitos filmes de slasher, filmes que Ctrl-C, Ctrl-V. Aí vem o Wes Craven, na década de 90, criar o Pânico, que é meio que uma sátira dos filmes de slasher, e é um dos melhores filmes Sem de dúvida. terror da década de 90, justamente por ele não se levar tão a sério como os outros estavam se levando. Uhum. Mas aí, mais no final da década de 90, cara, o terror, ele quase é o faroeste da nossa época. Uhum. Porque o faroeste, eu amo faroeste, mas Sim. infelizmente a gente tem pouquíssimos exemplares É. atualmente de faroeste. E o terror começou no início dos anos 2000, você tinha pouco. E aí, de uns 7, 8 anos para cá, que a gente tá tendo um fôlego maior, mas anos 90 não foi tão forte quanto os anteriores. Então foram quase 2 décadas aí de declínio do terror? Quase. Não diria 2 décadas, mas pegando aí da metade dos anos 90 para o início dos anos 2000, eu consideraria E uma onde foi que defasagem. que o terror ganhou um respiro assim, que voltou à tona com
com qualidade? Cara, voltou com esses filmes de terror psicológico que a gente está tendo, né? Mais famosos, tipo Hereditário, A Bruxa. Tem um filme muito legal que é Corrente do Mal, né? Que é um filme de 2014, se eu não me engano, ou 2015, enfim. Que é um filme muito legal também. Tem o Babadook, que é um filme legal. Então, são filmes que eles trazem uma abordagem Uhum. que vai muito além daquele tipo de terror só para assustar, só para matar gente. Inclusive, Sim. tem filme desse que talvez possa não morrer ninguém durante o filme todo. A proposta já não é mais essa, porque quando você pensa em filme de terror, você Uhum. pensa que as pessoas vão morrer, né? É. E agora, essa revitalização é justamente isso. Não necessariamente você tem mortes, você tem debates, você tem backgrounds, você tem metáforas, né? Pô, tô fazendo uma metáfora da depressão, que é o caso do Babadook, né? Tô estudando ali questões religiosas, que é o caso da bruxa, familiares, que é o caso de Hereditário, né? Então, eu acho que foi mais ou menos o lançamento desses filmes aí, nos últimos 7, 6 anos. Pelo que eu me recordo, assim, em termos de cinema, cara, eu lembro que o Atividade Paranormal levou bastante gente ao cinema também, depois de algum Levou. tempo do terror decadente, né? Levou porque ele tinha um atrativo muito grande. Primeiro que ele lembra um pouco aquela pegada Bruxa de Blair. Ah, E segundo que o marketing dele era de um filme muito barato, mas extremamente assustador, o primeiro. Né? O uhum. filme foi É, pífio, assim, eu nem lembro, mas foi muito pouco. A bilheteria foi gigantesca. E o filme ele cumpre o seu papel, né? Assim, tem muita gente que coloca o Primeira Atividade Paranormal ali entre os 15 e 20 melhores filmes sim. de terror aí e tal. Então, mas realmente conseguiu dar essa revitalizada, assim. Mesmo pegando uma fórmula já conhecida. Se fez valer novamente a questão da Bruxa de Blair, lá que você falou, né? Um pouco real, né? E Sim. tal. E isso acho que atrai bastante. Conseguiu, mesmo depois da internet, atrair as pessoas, né? Para esse lado. Se a gente for perceber, cara, muitos filmes eles conseguem uma aclamação ou uma atenção, é melhor dizendo, fazendo comparações ou trazendo digamos, um choque, assim, por exemplo. Hereditário falavam que tinha um quê meio exorcista. O Midsommar, que foi o último do Ari Aster, falaram que era um terror que se passava o tempo todo durante o dia. Então você vê Uhum. que todos têm um elemento assim que remete a uma coisa que chama atenção. Porque às vezes você vai lançar um filme de terror só por lançar, a galera fala, deve ser só mais um filme de terror, né? Sim. Bom, voltando aí um pouco, Lucas, lá nos anos 1970, o Exorcista foi um divisor de águas para a indústria também? Definitivamente, né? Definitivamente. É um filme que ele, por exemplo, o Exorcista, ele chamou muita atenção na época e ainda chama, porque ele trabalha com a religião, com a fé, que é algo que as pessoas temem muito, né? As pessoas são temerosas e tal. Então, quando você pega padres que vão confrontar uma entidade maligna, que, diga-se de passagem, é extremamente assustadora e tem todo um trabalho do diretor, do William Friedkin, e da composição, da maquiagem, né? Então, unido tudo isso, foi o filme que, mais uma vez, daqui 100 anos, vão estar falando de O Exorcista. Sim. Eu fui assistir no cinema a versão do diretor em acho que 2000, no começo dos anos 2000, se eu não me engano. Foi muito Você legal, lembra hein? da experiência? Cara, sensacional, sensacional. Remasterizaram o som e tudo, então Sério? aquele surround de cinema lá, nossa, foi muito legal, cara. Eu gostei bastante. Pra mim, Eu eu não acho que tive esse. Eu acho que não a tendência, mas eu acho que eles já começaram a fazer isso com mais frequência, relançar grandes clássicos para as uhum. pessoas terem. Eu acho muito legal, porque Você tem gosta? filmes que eu gostaria de, não todos, né, mas tem filme que eu Uhum. gostaria sim, com certeza. Tá vindo por aí alguns remake que fala desses que vão relançar, ou é sequência, que você comentou do Pânico, né, que vai ter os 5.
Vai ter o 5. E o Massacre da Serra Elétrica, né, que eu vi no seu vídeo também, que tá por vir. O Massacre. Engraçado que eles agora estão com essa ideia de continuar o filme original, né? Ixi. Que é o Massacre da Serra Elétrica é a continuação do original. Eles vão Aham. desconsiderar todas as continuações que vieram, que, digam-se de passagem, não são grandes filmes. Pânico é uma continuação mesmo, e aí não vai ser o Wes Craven, vão ser os diretores do Ready or Not, aquele casamento que é um bom filme. Uhum. Tomara que eles sigam aquela linha, porque é mais ou menos uma sátira também, e é isso que Pânico acaba sendo. Mas quando dizem remake, eu automaticamente fico com o pé atrás. Isso aí é. Porque quando você diz remake, eu acho que quando você está falando de uma indústria tão grande quanto Hollywood, claro que o primeiro objetivo é ganhar muito dinheiro. Né? É. Porque é muito difícil você lançar um filme original e ganhar muito dinheiro. Então é muito mais fácil você fazer um remake com uma nova abordagem, enfim. Sim. Mas vamos torcer, né? Eu sempre torço para que sejam bons filmes. Bom, eu assisti recentemente, se eu não me engano, ano passado ou retrasado, Halloween. Se... Uhum. foi remake o Halloween? O mais recente que você fala. É, parece que Sim. foi remake. Não, ele Não? não é remake, não. O Halloween fez exatamente o que esses outros filmes estão querendo fazer. Ele Aham. é continuação do primeiro. Ah, Então ele tá. traz a Laurie Strode, né, que é a É. Jamie Lee Curtis, desconsidera as continuações, desconsideram aquela coisa de que ela é irmã do Michael Myers, ela não é nessa continuação, ela é só a rival mesmo. Uhum. E é um filme que muita gente gostou. Você gostou desse Halloween? Cara, eu achei horrível, achei péssimo, cara. Eu não achei péssimo, mas eu vi muita gente elogiando pra caramba e eu achei só um filme ok, tipo, ok. Mas Uhum. teve muita coisinha ali que me incomodou. Eles vão lançar mais 2 continuações, acredito que nos próximos 2 anos. Vamos ver aí o que eles vão. E é nesse momento que a gente se perde, né? Porque de repente tem uma sequência, aí para, aí a irmã já não é mais irmã, é rival, e aí vem mais dois que a gente não sabe qual vai ser a raiz dele, né? Sim, Enfim, é triste pro fã da franquia, né? com certeza, com certeza. Bom, de mais remakes aqui que a gente teve, que eu estou vendo, Sexta-feira 13 teve um em 2009, foi isso? Sexta eu acho que foi o último, né? Eles É. têm. Na verdade, Sexta-feira 13 só não teve mais depois desse, porque está tendo uma briga judicial pelos direitos autorais da franquia, Ah, entre é? o criador e os produtores e tal. Porque senão Aham. já teriam lançado muito mais, cara. Você vê, 2009 já são 11 anos, né? É. Mas rolam boatos que isso está meio que se resolvendo e que pelos próximos 2, 3 anos a gente deve ter alguma coisa. E você gostou desse Sexta-feira 13 de 2009? Eu vou te falar que a última vez eu assisti ele 2, 3 vezes, já tem um tempinho que eu vi, mas eu achei ok também. Não achei que trouxe uma grande. Uhum. Eu gosto muito, cara, quando fio, por exemplo, eu vou citar um exemplo que não é no terror. O último Mad Max, eu não sei se você gosta, o Fury Gosto. Road, né? Uhum. Ele revitalizou a franquia. Sim, É um verdade. filme que ele não necessariamente é uma continuação e tal, e ele trouxe uma abordagem própria, trazendo o universo de Mad Max. Isso é muito genial, isso é muito Sim. legal. Quando você traz uma franquia para fazer esse tipo de papel, para trazer uma nova abordagem, um novo fôlego, eu acho sensacional. Nesse caso do último Sexta-feira 13, eles não trouxeram muito disso. Eu tenho muito medo do Matrix 4 que eles vão fazer, porque eu acho que se for para fazer só o mais do mesmo, ou então mudar completamente, sabe? Você tem que achar uma balança entre as duas coisas, Sim, né? sem dúvida. Então, por isso que é meio complicado esse papo.
É que o Jason, coitado do Jason, né? Já não sabem mais pra onde mandar o Jason. Já foi pro espaço, já foi pro inferno, já foi pra todo lugar. Acabou. Nova York, floresta, mandar para o Japão para ver o que vira. Não é Cara, verdade? você sabe que eu acho que slasher é um gênero. Eu não me canso de ver filme slasher, mas eu acho que se as pessoas, se os criadores se esforçarem um pouco mais, dá para colocar uma pitada de inovação dentro do clichê. Você não Sim, precisa revolucionar, mas dá para fazer uma coisa bem feita, entendeu? sim, claro. Tá faltando isso às vezes. Faltou isso no remake também da Hora do Pesadelo, você não achou? Não, é um clássico exemplo de que eles tentaram fazer uma coisa ao mesmo tempo mais do mesmo, mas trazer ali, né, um Fred Krueger um pouco diferente, sim, não é nem o Robert Englund, que é o ator original que faz o Fred Uhum, Krueger. Quando eu vejo aquele cara, eu vejo Fred Krueger. verdade. E não ficou legal, né? É um filme que o saldo para mim é bem negativo, assim. Sim, foi ruim. É, total. Bom, Lucas, agora saindo um pouco do mainstream de Hollywood e indo para as outras praças, digamos, onde você diria que tem bons filmes de terror também? Quais países? De terror, cara, eu diria Itália, como eu disse antes, Itália tem né, muitos realizadores desde a época de 70 até década de 80, muito filme giallo, né? Deixa eu ver, o Japão tem alguns bons filmes de terror. O Takashi Miike é um diretor que ele gosta também daquela coisa de chocar, então ele tem vários filmes, não só ele, mas né, é, tanto o Japão, quanto Coreia do Sul, quanto a Tailândia, a Indonésia, geralmente produzem bons filmes de terror. Então Uhum. a galera que, tô cansado de Hollywood, quero buscar coisas de terror. Procura aí, filmes de terror, né? Coreia do Sul, Japão, etc. Né? Eu tô tentando. Hum. A Espanha se você fizesse a pergunta para suspense, eu diria a Espanha. A Espanha parece que eles têm um dom assim para fazer suspense, não necessariamente terror, né? Uhum. O Oriol Paulo, que é tem feito vários filmes interessantes aí. Mas terror, eu diria Itália, Ásia. E achar esses filmes é meio complicado pra gente, ou só pelos meios ilegais, digamos. Cara, infelizmente sim, né? Claro que hoje a gente tem uma gama de streaming, uma variedade de Uhum. streamings bem alta, né? Você tem Uhum. Netflix, Amazon Prime, várias outras, e eu acho que vão surgir muitas outras. Eu acho isso legal porque, óbvio, né, a pessoa pode optar, essa aqui não dá para pagar todas, porque senão fica caro pra caramba também. Mas existem filmes que são muito antigos e são muito underground, né? São filmes mais independentes, não tão conhecidos. Então a gente tem que dar que é o que eu sempre digo, uma peneirada, né? Sim, o Darkflix é bom? Você teve acesso já? Conhece, não? Para quem gosta de terror e quer uma gama assim mais desconhecida de títulos, mais Uhum. antigas, tem muito clássico, ou tem uns filmes mais recentes que são, por exemplo, europeus, né, que são filmes que algumas vezes não aparecem nesses streamings mais conhecidos, mas para quem gosta do gênero de terror, suspense, assim, é uma boa. E Darkflix está disponível para nós legalmente, né? Tá, Tá, tá né? Ah, isso é disponível. bom. É, Uma é boa um dica, então. serviço, é um serviço de streaming. Eu não lembro o valor exato, mas é um valor acessível e é uma boa pedida, sim. Que legal. Agora falando um pouco do nosso Brasilzão aqui, Lucas, outro dia conversando Ah, com um amigo, ele falou, meu, você não sabe, mas o Zé do Caixão, talvez o primeiro expoente do filme do cinema de terror nacional, né? Ele falou, meu, o Zé do Caixão tem muitos fãs fora do Brasil e tal, e eu realmente não tenho essa informação, não sei se é uma lenda, se é verdade, o que você pode dizer sobre isso? cara, é verdade isso e eu vou te falar mais sobre essa história. O Zé do Caixão ele só é reconhecido no Brasil porque ele foi reconhecido lá fora primeiro.
né? Uhum. Então, assim, o Brasil, infelizmente, tem um pouco disso, né? A gente tem essa coisa de tipo, nossa, tá muito falado aqui, vamos valorizar. Justamente, quando ele começou a fazer filmes, principalmente os filmes de terror, ele não começou fazendo filmes de terror, ele começou em outros estilos, inclusive uma pegada meio faroeste também. É. Mas quando ele começou a fazer terror, a improvisação dele, aquela coisa dele, vou aprender fazendo cinema, chamou muita atenção do pessoal lá do lado de fora. Olha como esse cara consegue fazer terror usando tão pouco, né? Aquela coisa do cinema, cruzão e underground e tal. Então ele chamou muita atenção. O personagem Zé do Caixão, né, do Mojica, chamou, né, ficou, nossa, esse cara é esquisito, é assustador, porque é um personagem muito repugnante, né? O Zé Sim. do Caixão não é um simples vilão, tem um background dele ali que ele é um cara doente e tal. E aí depois que o pessoal começou a falar aqui no Brasil, né? E é o mestre do terror, e de fato o cara é um mestre. Se você for pegar na década de 60 o que ele fez lá, e ele continua influenciando pessoas até hoje, não só aqui no Brasil, como fora também, né? Cara, impressionante, né? E você assiste Zé do Caixão? Você gosta da obra dele? Demais, demais, assim. Quando eu comecei, né, tipo assim, eu comecei a pegar filmes brasileiros para assistir clássicos e tal, eu peguei ali a principal filmografia do Zé do Caixão e assisti, não assisti todos, mas assisti, sei lá, uns 4 ou 5 para falar, para ver o que o pessoal comentava tanto sobre, entendeu? Uhum. Legal, Mas cara. Pode falar. é um cinema muito raiz, assim, é um cinema muito raiz, isso é que é legal. É o que eu sempre falo no canal, você tem que assistir um filme sabendo qual é a proposta desse filme. Se você for assistir um filme esperando uma coisa completamente fora da proposta dele, você vai se decepcionar, né? Sim. Então, obviamente, que se eu for parar para ver um filme de 1968, hoje, que foi feito com pouquíssimo recurso financeiro, e eu querer comparar com produções bem mais recentes e com um orçamento gigantesco, é óbvio que eu vou me decepcionar, né? Então, é o lance da gente já saber o que a gente espera, né? O Zé do Caixão tá pro terror como o Mazzaropi tá pra comédia no Brasil? Com certeza. O outro cara, o Mazzaropi e o Zé do Caixão conversam demais, demais, porque o Mazzaropi fazia os próprios filmes no quintal da casa dele, né? Impressionante, né? Ele tinha uma rocinha, né? Ele tinha uma condição financeira ok e tal, e aí ele gravava, ele era apaixonado, tinha o Jeca Tatu lá e o bicho, né? E os dois são figuras icônicas, né? Pois é. Infelizmente depois do Zé do Caixão não tivemos mais nenhum expoente de terror aqui no Brasil, Lucas, ou tivemos? Cara, temos o Temos? Rodrigo Aragão, né? Uhum. O Rodrigo Aragão, diria que é o nosso atual expoente. Ele lançou o sexto filme dele, que inclusive gravei hoje sobre isso, uma análise sobre o Cemitério das Almas Perdidas, que é Uhum. um ótimo filme, que é um filme que me lembra um pouco Zé do Caixão. Por quê? Porque o Rodrigo ele se propôs a fazer um filme épico de terror. O que é um épico de terror? É um filme que traz ali a época do Brasil colonial, né, ali século XVII e tal, e também ele tem uns takes na atualidade, mas aí tem lance de castelo, tem lance de navio. Claro que é feito de uma maneira simples, digamos assim, mas é Uhum. muito bem produzido, né? Existe um cuidado para não parecer aquela coisa ali, né? É óbvio que eles tiveram um orçamento um pouco maior, mas para os padrões hollywoodianos não é nada, né? E Sim. ele conseguiu, com pouco, tirar um leite de pedra ali, né? Então, é mais ou menos o que o Mujica fazia, né? No Sim. início da carreira. E onde a gente pode assistir essa obra aí que você mencionou? O Cemitério das Almas Perdidas, ele estava num streaming que é o Belas Artes, mas eu acho que já não está mais. Ele tá rodando em festivais. Entendi. Mas, segundo o próprio Rodrigo, eu acho que em breve ele deva ser exibido ou em algum canal de assinatura paga ou algum streaming, mas ainda não está disponível.
E, Lucas, mudando um pouco de assunto, hoje a sua principal ocupação é o canal? São os filmes que você faz as críticas? Sim, é o meu, é o meu trabalho, o único trabalho hoje. Eu trabalhei muito tempo. Primeiro eu trabalhei na área de publicidade, aí depois eu fui para professor de inglês, isso tendo o canal. E aí eu tinha que dividir, né? Não dava para dar total atenção ao canal. Uhum. E aí quando as coisas, né, estavam crescendo mais, eu falei, não, vou me dedicar 100% ao canal, produzir mais coisas e tal, e ter mais tempo de consumir também, que isso É. é importante, né? Mas hoje sim, é 100%. E aí nas suas horas vagas você para e assiste um filme também, ou aí você não aguenta mais e faz outra Nas coisa? horas... Cara, você sabe que sim, assim, não só isso, né? Agora, em época que a gente está confinado praticamente dentro de casa, claro que acaba sendo opção, mas, por exemplo, tenho visto muita série, que era uma coisa que até cerca de 3 anos, 4 anos eu não fazia muito. Assisti uma série que passava um tempão depois que eu ia assistir. Hoje eu já assisto 2, 3 séries de uma vez, assim. Mas eu gosto de fazer outras coisas, gosto de jogar videogame, sou apaixonado por jogar videogame, Eu gosto de também. ler, sou apaixonado, cara. É uma coisa que eu vou estar vou tá bem velho e quero fazer, assim. Eu também. Mas tem muita coisa boa para fazer, além dos filmes, né? Porque o filme também serve como entretenimento. Vou ver um filminho aqui só para relaxar, né? Sim, sem dúvida. Hoje eu consumo muito YouTube, principalmente conteúdos de seriados, de filmes, mas videogame também, quando eu tenho algum tempinho, eu adoro jogar. Inclusive o meu filho chama Ryu, né? Ryu do Street Fighter. Sério, cara? Maravilha. Bom demais. Você joga o quê? PlayStation ou É, você joga qual? eu tenho PlayStation, tenho Xbox, quando eu pego para jogar mesmo, geralmente é no PlayStation. Eu gosto mais do É. controle, dos jogos, enfim. Outro dia até baixei o Sexta-feira 13 e achei bem fiel ao filme, sabe? Não sei se você já jogou. Não, eu vi umas gameplays no YouTube. Achei um pouco durão, você não achou? Não, Ah, sim, meio a aquela coisa meio movimentação e durona. tal, né? Mas assim, a atmosfera é do filme, né? Atmosfera. Você tá na cabana se Eu achei escondendo, também. ele chega pela janela. Achei divertido isso. É a mesma É emoção do aquela filme. coisa do teletransporte, né, do Jason. Ele tá num lugar, aí você corre, ele já tá no É, outro lugar e tal. exatamente. Inclusive, o filme de 2009 foi a única coisa mais, entre aspas, interessante que eles deram um jeito, não sei se você lembra disso no filme, que Uhum. mostra em alguns momentos o Jason pegando uns shortcuts ali, né, Ah, uns é? atalhos para chegar, que é uma coisa interessante, porque essa coisa do assassino, como é que ele chegou lá tão rápido? E aí eles mostram ali no momento ele usando esses shortcuts, que é interessante. Legal, cara. Primeira vez, né? Porque a gente não imagina como o Jason chega tão rápido nas pessoas, né? O problema é que não dá para chegar em todos os lugares tão É. rápido assim, né? Então, Pois é. Ainda é mais meio que a andando, né? mágica. Tanto o Jason quanto o Michael Myers é fisicamente possível os caras fazendo o que eles fazem, porque o Michael Myers também ele sai andando quase com uma lesma, assim. Então, É. é divertido, apesar de tudo, né? Bom, para o nosso bate-papo eu trouxe aqui também um dos filmes que eu sou bastante fã, que é o It, né? Aqui O uma das It. formas do It. Você fala o original ou Então, eu o na recente? verdade, eu pequei, né? Porque o original ainda não vi. Eu ouvia falar na minha adolescência. E aí, quando lançaram em 2017 a primeira parte, né, do It, eu fui ao cinema, gostei. A segunda já achei um pouco modorrenta demais, quase 3 horas de terror. Eu acho que ficou meio cansativo, né? E foi um pouquinho Ctrl-C, Ctrl-V do primeiro também, assim. Vamos É, tirar os jovens, as crianças e botar os adultos, mas mais ou menos na mesma fórmula, porque deu muito certo. Mas o de 94, ele é extrema. Na verdade, ele foi um filme para televisão. Ele tem foi 4 horas, né? minissérie, né? Quase. Exatamente. Então, assim, eu considero que. Eu não falo que é ruim,
Eu Uhum. falo que é um filme gigantesco, com momentos bons, momentos muito bons, mas com momentos também bem maçantes, assim. Então, Uhum. mas vale para quem gosta. Você Eu gosta amo o de Stephen Stephen King, King? amo, amo, Eu amo. também. Né? Tipo, Cemitério Maldito, inclusive até aquele filme recente do Doutor Sono, que Uhum. muita gente criticou, eu achei um filme legal, né? Tipo assim, eu não achei um filme grandioso e tal, até porque a responsabilidade dele era muito grande, que é a continuação de Iluminado, né? Sim. Mas o Stephen King já criou muita coisa interessante, cara. Muita. O Eu cara é lembro um gênio, assim. nos anos 90 eu assisti aquele Às vezes eles voltam, filmaço, cara, muito bom. Sim, sim, sim. O primeiro Carrie, a Estranha, do Brian De Palma, é muito bom também. Sim. Enfim, tem muita coisa. Até o Gi- Cujo, que é um filme que a Muito galera bom. tem. É um filme que me marcou, que eu É, tinha, né, tipo, eu ficava assustado com a capa, assim. Então tem é. muita. O universo Stephen King é muito rico, assim. Eu também gosto. Apesar que o Carrie, infelizmente, fizeram refilmagens que a crítica não gostou e nem o público, eu acho, né? Não. Foram. Mais uma vez a gente cai naquele assunto, né? Foi uma revitalização que não cumpre nenhum papel de inovação, só de Pois é, cópia e cópia bem mais superficial, né? E sim. aí, quando a gente já tem uma fonte de comparação, é bem difícil, cara. Olha, Lucas, a gente já está aí com 50 minutos de um bate-papo muito legal, só faltou a pipoca aqui para ficar num clima mais cinéfilo ainda. E você gostaria de falar alguma coisa que a gente não falou? Cara, então, eu acho que é esperar os próximos. Eu acho que, em termos de terror, que a gente tem falado bastante, né? A Sim. gente, felizmente, vai ter um grande fôlego aí pelos próximos anos. Eu acho que a gente está bem servido. Uhum. E é isso, cara. Eu acho que cinema é muito bom porque tem tanta coisa boa e tanta coisa que a gente não conhece. Eu, assistindo muito filme, eu tenho certeza absoluta que ainda tem muita coisa que eu não conheço. Então, essa que é a graça, né? A gente está sempre descobrindo. Então, eu sempre falo pro pessoal, sai da caixinha, né? Vai explorar uma coisa diferente. Às vezes, na primeira vez, você não gosta, mas na segunda, na terceira, a experiência vai ser diferente e Sim. você descobre uma coisa completamente nova ali. Você faria um top 5 filmes de terror ou você não gosta de elencar? Cara, eu mudo às vezes constantemente, mas eu falo sim, sim. O Bebê de Rosemary, Massacre da Serra Elétrica, Martyrs, que é o francês, O Enigma do Outro Mundo. Foram 4, né? Se eu não falar O Exorcista, o povo morre, né? Tipo, o Exorcista é um filme que eu gosto muito, assim, muito mesmo. Acho que vou fechar no 5, mas tem dezenas aí tão Sem dúvida. significantes quanto. O Muita coisa Hitchcock, né? boa. O Bebê de Rosemary é do Hitchcock, né? É do Polanski, Polanski aí. Roman Polanski. Bola É fora. o Hitchcock é Psicose, Bom também, hein? Nossa Senhora. muito Eu gosto bom. bastante. O Bebê de Rosemary, então, sem você ver a cara do bebê, você fica com uma atmosfera tensa. É um filme incrível. Eu gosto. Eu acho o filme genial porque o que eles estão fazendo hoje com o cinema, trabalhando com metáfora, mensagem, não necessariamente precisa ter morte o tempo todo. Bebê de Rosemary já fazia isso lá na década de 60, né? Então é um filme que se você pegar para assistir hoje, gostando desse subgênero, é um filme que você não vai esquecer nunca mais, né? Sem dúvida. Apesar do Roman Polanski ser um diretor muito polêmico, né, por conta da Uhum. vida pessoal, mas é uma obra assim que é muito marcante, cara, muito. Lucas, cara, agradeço muito pela sua participação aqui. Já, vai, você ficou com a gente 50 e tantos minutos do seu dia aí, de um dia Foi corrido, ótimo. de gravação, de fazer filme, fazer vídeos. E eu deixo aqui o espaço aberto para a hora que você quiser voltar na Zila FM, no nosso podcast, no nosso Instagram, enfim, deixar dicas pra gente. A casa é sua Valeu aqui, viu? demais, cara.
Eu que agradeço aí, Eric, pelo convite. Sucesso aí para vocês e poderia ficar aqui 2 horas falando uma boa. Estamos em Verdade, cara. casa. Legal, eu sou seu inscrito, assisto seus vídeos e vou continuar sendo. E agora ainda mais, depois Valeu, cara. de conhecer esse seu lado gentil também, de atender a Zila FM, bater um Que papo com a isso. gente. E, enfim, tamo junto, Lucas. Obrigado mesmo pela participação, viu? Prazerzaço. Valeu, Eric. Abração aí para todo mundo da Asilo. Valeu, Lucas. Então é isso, agradeço demais Valeu. também pela sua audiência e a gente volta, hein? www.azilafm.com. Valeu, turma. Tchau, tchau.